Olá, gente. Estamos iniciando mais uma live nesse friozinho gostoso. Vou aguardar aqui. Assim, de entrar. Agora vou adicionar. Gosto de informar que estamos baixando as lives e estamos tendo que dividir o tempo das Olá, lives para estar colocando no GTV. Oi, Cíntia. olá, tudo bem? Tudo bem. Eu Estamos estava aqui aqui. explicando que a gente está baixando todas as lives, só que o IGTV está rejeitando por conta do tamanho. É que tá E quase uma aí, hora, né? e aí eu pedi pro Antônio, que é o rapaz que faz design lá do Instagram, para ele estar dividindo o vídeo para a gente estar conseguindo colocar, Uhum. disponibilizar ele lá no IGTV. E aí ele tá meio que suando um pouco para conseguir fazer isso, mas ele falou que vai conseguir fazer e vai deixar lá. É, tem que editar, né? Então dá um Eu não entendo trabalho, né? nada disso. Não entendo nada disso. Mas vai ser bom deixar lá, porque a gente acaba ficando com a live só 24 horas, né? Nem todo mundo consegue assistir. E Sim. estando lá, você pode ver a qualquer momento, né? Uhum. E o que a gente está fazendo? É porque as pessoas entram em contato para pedir. Onde está a live? Eu queria ver, Uhum. queria assistir de novo. Algumas pessoas que assistiram e querem assistir de novo. Como eu faço para encaminhar para as pessoas? Aí que eu estou fazendo, como ele está baixando e colocando no drive lá do consultório, eu faço tipo um compartilhamento do arquivo. Aí mando para o e-mail da pessoa, aí eu recebo a notificação perguntando se eu posso liberar. Aí eu tenho Uhum. liberado para as pessoas dessa forma, mas somente para as pessoas que têm pedido. Mas aí seria bom já ter lá e as pessoas irem compartilhando para as outras pessoas, né? Uhum. Enfim, Talvez no YouTube, disponibilizar. né? Talvez no YouTube, eu não sei também se. A gente não tem um canal, né? Não Do tenho, mas eu consultório. estou Ela pensando conseguiria. nisso já, porque eu sei que em algum momento eu vou ter que fazer. Eu estou meio que adiando, empurrando um pouquinho para frente, mas hoje a menina que está cuidando disso falou que em algum momento eu vou ter que abrir esse canal aí, Uhum. que é É, a gente está importante, começando, né? sim. Essa É um mundo experiência de ainda muito live, novo, vídeo. né? Sim. O atendimento online. Eu já faço já há um tempinho, né? Mas agora a procura está sendo maior. E aí é algo novo, é diferente, né? Atender pessoalmente é muito melhor. Eu acho Também que acho. nada vai substituir, né? Que nem conversar. Nada substitui o olho no olho, o estar junto, né? Eu Mas acho não bom. podendo, aí vai pro Aham. virtual mesmo, né? É, eu acho bom por isso, porque abre possibilidades, né, de quem não tem acesso, né, Uhum. a um profissional, ou então casos de é, pacientes que começam a ser atendidos presencialmente e aí depois ou viajam, né, ou estão viajando, ou se mudam e não conseguem mais continuar, Sim, então sim. é uma boa opção. Sim, e também as pessoas têm me procurado também, muitas pessoas que têm, porque gastam, tem um tempo muito restrito
E aí, para ir até o consultório, Sim. gasta tipo 3 horas, 4 horas. E aí, tipo, 1 hora para chegar até o lugar, 1 hora para voltar para sua casa. E aí, online já tem já uma economia aí já de 2 horas, né? Uhum. No mínimo. E aí tem pessoas que têm procurado muito por isso. Mas enfim, vamos começar até para não ficar muito longo. Se apresenta, diz com o que você trabalha e aí aí entra no tema, Ok. tá? Então, eu sou a Cíntia, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e eu vou explicar um pouco da minha trajetória também para explicar o porquê do tema, né? Estresse e autocuidado. Então, assim, eu faço parte, né, tenho experiência com transtorno de estresse pós-traumático, né, faço parte de um grupo de pesquisa lá no UFRJ, então a gente já trabalha, né, com estresse, mas relacionado a trauma lá. E recentemente eu desenvolvi também um trabalho de conclusão de curso sobre estresse ocupacional em psicólogos clínicos, né? Uhum, E isso acabou me levando para o tema do autocuidado, né? Para essa ideia do autocuidado, do quanto que isso é uhum. importante Sim, para o necessário. profissional da área da saúde, né? Que a gente tem que estar bem para cuidar do outro. E só que autocuidado não é só para o profissional de saúde, né? Para todo mundo. E por isso que a gente está aqui para falar desse tema, né? E eu queria começar, eu sei que tem poucas pessoas online agora, né? Mas eu queria Uhum. começar fazendo uma pergunta, né? Eu queria saber de quem está online, quando eu falo a palavra estresse, o que que vem à mente de vocês? A primeira coisa que vem à mente é a ideia do estresse como algo prejudicial, algo ruim que deve ser evitado, ou o estresse como algo positivo que deve ser aceito e aproveitado? O que é que vocês acham? Não sei se eles vão querer responder. É. E você, Dani, o que que Mas você acha? geralmente é visto como algo ruim, Uhum. né? Em que eu Na tenho que maior fazer parte, alguma coisa para sair. Algo sim. rápido, né, para sair, né? O estresse é colocado como um vilão, né? Um Sim, sim, vilão, sim, algo ruim que tem que ser evitado a todo custo e que sim. está tão presente no nosso dia a dia, né? Então, eu queria continuar, antes de falar novamente dessa pergunta que eu fiz, né, e meio que responder, eu queria contar um pouco da história do estresse, né? Porque no senso comum, o estresse ele é muito associado a cansaço, irritabilidade, né? Então a gente fala do estresse no trabalho, né? Então, será que estresse é só isso? Né? Então, por isso que eu queria contar um pouquinho, antes da gente começar a falar também de autocuidado, falar um pouco do estresse para a gente entender o que é exatamente. Uhum, Então, o estresse começou a ser pesquisado, começou a ser estudado lá na década de 30 por um médico endocrinologista chamado Hans Selye. Esse médico ele começou a observar que quando a gente tem uma doença, né, existem sintomas que são específicos dessa doença, né, e que vão determinar ali o diagnóstico, né? aham, E tem sintomas que são não específicos e que é como se eles estivessem presentes em todas as doenças, né? Então ele olhou isso muito pro lado biológico mesmo, né, do organismo e das doenças, até pela formação dele, né, porque ele é médico, era médico, né? E, e então ele começou a observar que essa reação não específica era uma reação do nosso organismo para voltar ao equilíbrio, né? Então, quando a uhum, gente está doente por um vírus, assim, seja infectado por um vírus, uma bactéria, o nosso organismo ele reage a isso tentando voltar ao equilíbrio, sim. né? Então, essa tentativa, Autorregulação, né? isso, isso mesmo. Uhum, E essa tentativa de autorregulação, essa tentativa de retorno ao equilíbrio, uhum, que é o que ele chamou de estresse,
né? Que é uma reação do organismo, né? E de lá para cá a gente teve, né, muitas outras pesquisas, muitos estudos, e a gente foi entendendo melhor o que é o estresse, né? O que desencadeia essa reação. E a gente foi vendo que vai muito além da doença física, né? A gente entende que o estresse ele é uma forma do corpo se adaptar a uma determinada situação, né? A enfrentar um desafio, né? Então, quando a gente tem uma demanda na nossa frente, né? Um desafio, e aí Aham. a gente meio que avalia, né? Os recursos que a gente tem para dar conta disso, e quando a gente percebe, né, que os recursos que a gente tem são, são menores do que essa demanda, a gente tem uma reação de estresse, que é uma reação exatamente para a gente se preparar para dar conta disso, para dar conta desse desafio, né? Então, a gente observa também, a gente foi, enfim, com o tempo, entendendo que o estresse ele tem diferentes fases, né? Então, a primeira fase do estresse, né, a inicial, é a fase de alerta. Essa fase é aquela resposta inicial do organismo, enfim, que tem a função ali exatamente de mobilizar esses recursos do organismo para garantir a sobrevivência, para lidar com uma situação estressante. E aí, situação estressante, a gente pode pensar, né? Então, uma demanda muito grande do trabalho, né? Então, uma crise Por isso, financeira. por isso que o estresse, né, ele vem da ansiedade, porque a ansiedade, você está descrevendo aí o estresse, mas você está descrevendo aí a Sim. ansiedade, Os né? sintomas, né? A ansiedade também, o Sim. medo, né? Ele prepara a gente para a ação, né? Uhum. Para dar conta de alguma coisa, de um Sim, desafio. de algo diferente. Uhum. E aí, por isso que isso está para além da doença física, né? Então, a gente tem uma reação de estresse quando a gente adoece, né? Então, a gente tenta voltar, retomar o equilíbrio do organismo. Uhum. E a gente também tem reação de estresse diante de situações, né? Então, a perda do emprego, uma crise, né? Um problema familiar, enfim, Sim, situações que a sim. gente fala, né? No dia a dia, sabe? Uma situação estressante, né? Uhum. Então, essa fase inicial de alerta, Uhum. é a fase exatamente da gente encontrar os recursos para dar conta desse desafio. E aí, quando a situação estressante ela se prolonga no tempo, o nosso organismo ele entende que assim, a questão não é mais dar conta do desafio. A questão agora é se adaptar, porque é como se aquela condição ela vai se manter, né? Então, se a gente continua numa situação, né, estressante, o nosso corpo ele entende que ele tem que se adaptar àquilo. E aí a gente entra na fase de resistência do estresse, em que o objetivo ali é proteger o corpo Estou de anotando. proteger o corpo de um desgaste total, né? Então já é Uhum. uma outra forma, né? Uma forma de sobrevivência também, né? A gente dá conta disso. E se a situação estressante, ela ainda assim, ela se prolonga por mais tempo, a pessoa pode entrar num quadro de quase exaustão ou exaustão. Seriam as Uhum. fases finais, né? Que acontece quando a gente tem uma exposição muito prolongada a um estressor, Tem né? pessoas que desmaiam. Uhum. E é uma fase também que começa a aparecer sintomas, doenças crônicas. Sim, Então, hipertensão, sim. diabetes, já é difícil restabelecer o organismo para um estado, né, para o estado Uhum. anterior, né, a isso. E aí é quando essa adaptação, né, a adaptação que a gente tinha ali na fase de resistência, ela falha. E aí realmente o organismo começa a entrar nesse desgaste total, Em né? Então, circuito, né? Em curto-circuito. sim, sim.
que aí a gente tem ali um estresse crônico, né? E Uhum. a gente ouve falar muito mais no contexto do trabalho, né, da síndrome de burnout, que é Uhum. exatamente isso, né, mas dentro desse contexto do trabalho, que é o esgotamento Sim. do profissional, né, a partir do trabalho dele. E aí, é, quando a gente pensa, né, que existem fases do estresse, aí a gente pode pensar também na questão do autocuidado, né? Porque a fase inicial de estresse, a fase de alerta, ela é super importante para a gente dar conta dos desafios. Então, ela é super benéfica, né? Ela prepara a gente para dar conta de algo, Uhum. né? Ela E é prepara, natural também, né? sim, É sim, saudável, vamos dizer assim, né? é necessária, né? Então, imagina, se a gente fica doente, a gente Uhum, precisa, sim. o nosso corpo luta para sobreviver. Então, ele vai esperar, nosso organismo ele vai exatamente trabalhar para isso, para voltar ao equilíbrio. Agora, quando a gente se mantém no estresse, na situação estressante, e quando a gente acaba produzindo estresse também, porque tem fontes internas, né, que eu vou falar depois, Uhum. a gente leva o nosso corpo ao limite, o nosso corpo e a nossa mente ao limite. E aí a Se gente a começa a gente, falar de um estresse prejudicial. se a gente pensar nessas fases como um semáforo, daria para fazer, para pensar dessa forma? Né? Um sinalzinho Sim, verde ali na parte de alerta, na segunda fase, que é a fase da resistência, um sinalzinho amarelo, e uhum. na exaustão e quase exaustão, um sinalzinho vermelho, né? É uma boa analogia, eu não tinha pensado Uhum. nisso, né? Mas realmente é Aham. para a gente ficar atento, né? Eu adoro analogia. Reconhecer. Eu acho Acho que que é faz a muito bom gente porque, entender. sim, fica mais claro, né? Então é isso Uhum, mesmo, sim. a gente começar a ficar alerta, né? A perceber quando isso está passando ali de um estado ótimo, né? De um estado de uma reação que ajuda a gente, né? Tudo é questão da Uhum, dose, né? sim. É ruim se Sim, a gente não tiver reação nenhuma, senão a gente não vai dar conta, né? Daquela demanda, daquele desafio. Agora, em excesso também sim, prejudica, verdade. né? Tem uma Sim, dose verdade. é, ótima ali. E Uhum. a gente tem as fontes de estresse, né? A gente tem fontes externas, que eu acho que é mais fácil a gente perceber, né? Então, o trabalho, né, que O vai sempre trabalho. demandar mais da gente do que a gente é capaz de dar conta, né? Muitas vezes o limite quem tem que colocar é a gente, né? Senão, Uhum. né, a gente vive num mundo, né, é o do Verdade. capitalismo, da produção, e, e assim, se a gente não colocar esses limites, a gente adoece, né? A empresa não necessariamente vai pensar. Eu acho que é muito raro, né, encontrar empresas Não pensa, tão não pensa. comprometidas. É. Não pensam mesmo, né? E fora o trabalho também, a própria... ah, assim, a gente é bombardeado o tempo todo de informações, né? As redes sociais, a internet de uma forma geral, ela ela faz a gente entrar em contato com muita informação, mais do que a gente é capaz de conseguir digerir, né? Uhum, E a gente sim. começa a ter demandas também, né? A gente começa a se cobrar de ter que dar conta disso. Só que a gente Uhum, não percebe que está demais, né? E que a gente não precisa dar conta de tudo isso, uhum. Na né? verdade, sim, você está falando aí, eu estou aqui pensando o como as pessoas chegam no consultório, né? Uhum, É muito comum o estresse estar voltado para o trabalho. Só que tem muitas pessoas que estão no estresse, estão muito estressadas por conta de atividades de casa, né? E aí os filhos, tem pessoas que entram em curto-circuito mesmo, né? Com essa vida, com essa rotina. E marido quer, e filhos querem também, né? uhum, Atenção e tudo eu, né? E o que era antes
muito comum em homens somente por conta do trabalho, hoje eu vejo muitas mulheres enfrentando, tendo estresse, muito estresse, e esse esgotamento, né, está sendo muito comum em mulheres. E isso tem me espantado, porque até então eram muito homens, né? Uhum. É aquela questão da dupla jornada, né? Então a mulher trabalha, mas a gente ainda vive numa cultura em que a mulher é colocada como a responsável pela criação dos filhos, né? Uhum. Às vezes a própria mulher se coloca mesmo, né? Sim, sim, Sim. com certeza. Só que aí não dá conta, né? Porque é coisa demais para dar conta. Trabalho, são os Uhum. filhos, o marido, Sim. são muitos papéis, né, que a gente Muita tem que coisa. assumir. Então é bem comum, né? Uhum, Isso sim. acontecer mesmo. E, assim, além da cultura que a gente vive, né, disso que a gente está falando, né, das fontes externas, a gente também tem as fontes internas. Eu acho que isso aqui é um pouco menos óbvio para as É mais pessoas, difícil, né? Sim. né? A gente não tem noção de que os nossos pensamentos, eles são capazes de produzir muito estresse também, né? Na Muito. TCC, né, na terapia cognitivo-comportamental, né, a gente fala muito da ideia de que a forma como a gente pensa afeta como a gente se sente e como a gente se comporta, né? E que não são os fatos, Uhum. não são as situações que determinam como a gente se sente, mas é como a gente interpreta esses fatos. Então, a maneira como a gente vai compreender a situação, a maneira Que é como o a gente vai... pensamento, é isso? Isso, a forma Uhum. como a gente pensa, né? Às vezes de uma forma muito automática. Então, Uhum. diante de uma situação de estresse, uma pessoa pode reagir vendo aquilo como um desafio e algo que vai motivá-la, enquanto que outra pessoa pode ver aquilo como algo desesperador, que ela não vai dar conta. Então, essa maneira de pensar, né, e que é uma maneira de pensar que é construída ao longo da vida, né, então a cada Sim. experiência que a gente vai vivendo, a gente vai construindo essa maneira de perceber a realidade, de perceber o mundo, os outros e a Uhum. nós mesmos. Sim. Então, a gente não se dá conta que isso pode ser também fonte de estresse, né? Eu queria ler agora uma frase aqui, né, que eu tirei enfim, de uma das publicações, não lembro qual foi o livro, da Marilda Lippe, que é uma pesquisadora sobre estresse, e ela fala o seguinte: a tensão que vem de dentro pode ser pior do que a perda de emprego ou uma briga em família, porque ela acompanha a pessoa a cada minuto do dia e em tudo que ela faz. Tá Então, dentro. é aquilo, é a percepção que a gente tem do fato, Uhum. né? Isso é muito, é importante também da gente considerar, Eu né? falo muito com os meus clientes para separar, né, que tem problemas de ansiedade, para separar a fantasia, né, da realidade, que eu acho que é um pouco disso que você está falando, né? Uhum. A gente às vezes distorce um pouco a realidade, ou então vê algo muito maior do que realmente é, né, nesse caso. Então a Porque gente o pode, pensamento, ele vem, né? sim, sim. De interpretações, de definições daquela situação, né? Uhum. Às vezes por uma experiência anterior em que a pessoa, Uhum. sei lá, passou por alguma dificuldade, então ela já acha que vai passar de novo, mas a gente não tem como saber, né? Só Não passando tem. para saber se dá conta, né? Mas as pessoas não querem pagar para ver, Não, né? Principalmente um não quer. ansioso. Uhum. Porque é difícil, né? A ideia, assim, se a gente acredita totalmente no que a gente está pensando, a gente se mistura muito com esse pensamento e a gente não faz essa parada e para pensar, né? Eu estou pensando isso e não isso é a realidade. É verdade, Tem sim. uma diferença, né? Uma coisa é a realidade, outra coisa é o que eu penso sobre a realidade. Sim, sim.
E, no geral, a gente não para pensar nisso, né? Acho que só psicólogo mesmo, né? Terapeuta cognitivo, que Eu sou fica lá questão de analisando. terapeuta, ó. Pois é. Mas que é importante, né? E na terapia, pelo menos na abordagem que eu utilizo, tem muito esse caráter psicoeducativo do Sim, sim. paciente entender, conhecer, né? Passar a reconhecer os pensamentos que ele tem ali, que são muito automáticos, né? E porque quando ele percebe o pensamento, ele pode fazer alguma coisa com aquilo. Agora, se ele está no automático, você já vai sentir, já vai reagir à situação, de forma automática também, Exatamente. né? Exatamente. Sim. E aí, assim, diante de tudo isso, diante né, daquela questão das fases do estresse também, é que vem a questão do autocuidado, né? Eu acho que, assim, a gente vive num mundo que o tempo todo está demandando muito da gente, né? Então, é o trabalho, tudo que a gente já falou, que é o trabalho, é a dupla jornada, às vezes tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Então, isso tudo demanda muito. E o autocuidado, ele precisa partir da gente, né? Não vai partir do outro, não vai partir do trabalho, Uhum. né? Do chefe, que vai perceber que você está muito estressado. Na verdade, se você está lá dando conta daquilo, só vai jogar mais trabalho, né? Sim. Então, a gente precisa pensar no autocuidado, né? E o que que é o autocuidado? Né? É uma ação, né, que envolve o nosso bem-estar físico, emocional, profissional, né, e para algumas pessoas até o espiritual, né? São pequenas ações intencionais Sim. que a gente pode fazer visando esse cuidado próprio, né? Eu acho que o primeiro ponto, assim, acho que a primeira forma de autocuidado, né, que é importante nisso é o autoconhecimento, né? Se a gente se conhece, se a gente percebe ali os nossos limites, né? Se a Sim. gente conhece a maneira como a gente reage a determinadas situações, a gente pode fazer alguma coisa com isso, né? A gente pode saber quais são os nossos pontos de vulnerabilidade, qual é o nosso limite em determinada situação. Uhum. Sim. E o autoconhecimento, né? A terapia é uma forma, né, da gente alcançar isso, da gente enfim, perceber ali, né, começar a descobrir coisas que a gente não sabe sobre nós mesmos, Uhum. Verdade. né? E aí só também abrindo um parêntese, né, em relação à terapia, as pessoas acham muito que terapia é para alguém que tem um transtorno mental, né? Ou terapia é para malucos, né? Como as pessoas ainda usam hoje em dia, eu ouço Sim. muito. E na Infelizmente. verdade, terapia é para todo mundo, né? Terapia mais do que também a ideia de fraqueza, né? Como as pessoas colocam, né? Ah, se eu vou no terapeuta é porque eu tô doente, porque eu preciso de ajuda, então eu sou fraco. Na verdade, não é bem assim, E né? Quem eles faz não terapia, querem na parecer verdade, fraco, né? pois é. Só que eles não enxergam ali o ato de coragem, que é você é, entrar num processo realmente para você realmente se deparar com coisas que você não quer se deparar, né? Com Uhum. as questões que precisam ser mexidas, com mudanças que precisam ser feitas Que e nós que temos limites, uhum, né? A gente reconhecer não isso é é forte o difícil. tempo todo. Pois é. E aí, enfim, é um desafio, né? Então é um ato de coragem, realmente, fazer terapia. Sim. E é para todo mundo, né? Acho que autoconhecimento, né? Assim como o médico, né? A gente precisa de um médico para cuidar, né, de alguma parte do corpo, né? Um psiquiatra, um psicólogo vai estar ali para cuidar também de uma parte da gente. Só que a gente acaba negligenciando muito, né? Que é a nossa saúde Sim. emocional. Eu acho que isso já está melhorando muito, assim, mas, assim, eu tenho visto A gente vai progressos, caminhando mas, a passos curtos, é, mas está caminhando, né? se a gente compara, né, talvez com outros períodos, assim, enfim, outras épocas, realmente a gente está avançando bastante, só que ainda falta muito, Sim. muito mesmo para a gente chegar em algo
realmente mais satisfatório, né? Muita Uhum, gente ainda sofre exatamente por esses preconceitos, por achar que terapia é fraqueza, terapia é só para quem tem uhum. transtorno, Não, né? e falando um pouco por conta do Setembro Amarelo, né, o quanto o estresse nessa parte da exaustão, né, pode estar contribuindo para que as pessoas pensem, né, em interromper sua própria vida, né? Sim, sim. Né? Chega a um limite, né, em que parece que não existe outra possibilidade, né? E se a gente Uhum, pensa nisso, né, eu acho que o autocuidado vem muito como uma prevenção, né? Se a gente pensa nisso antes de chegar a esse ponto, o quanto que a gente não previne, né, uhum, situações sim. assim, né? Seja por E, estresse, seja por depressão. uhum, sim. E qual dica você daria para as pessoas que estão se percebendo mais nessa parte aí de caminhando para a exaustão? O que elas podem fazer para que elas É, consigam esse autocuidado, além da terapia, né? sim. Eu acho que o primeiro passo é a gente reconhecer ali quais são as fontes de estresse, né? Então, será que Uhum, realmente eu estou num trabalho que demanda demais de mim e eu não estou dando conta, né? Então, é repensar isso, né? Será que... É claro que vai depender caso a caso, né? Será que é uma possibilidade eu tentar trocar de trabalho, ou então conversar realmente com o chefe, com o uhum, coordenador, né? Pensar em mudanças nesse sentido, mas também perceber se é uma fonte de estresse interna, né? E aí a fonte de estresse interna realmente é você reconhecer ali seu funcionamento, conhecer seus pensamentos, e aí a terapia vai ajudar nesse sentido, né? Agora, sim, como prevenção também, né, a gente acaba falando muito, né, alimentação saudável, acho que é o básico, né, realmente a gente ter uma alimentação atividade saudável, física. atividade física, né. Agora, sim, a atividade física, né, algumas pessoas vão dizer, ah, mas é muito, não gosto, é muito chato, não, sei lá, não gosto de fazer academia. Realmente é importante a gente achar uma atividade que seja prazerosa, né, para não ser mais uma obrigação. Então, a Uhum, pessoa não sim. gosta de academia, mas gosta de dançar, né? Então, a dança Vai pode ser dançar, né? uma possibilidade, né? Então, acho que é encontrar, né? Não existe uma receita de bolo, né? Acho que é cada um encontrar ali o que que faz sentido, né? O que que traz prazer à vida daquela Uhum. pessoa, né? Então, é uma possibilidade, né? Atividade física. A meditação, né, tem sido muito falado, né, em atenção plena, em mindfulness, Na verdade, você está falando muito de mudanças de hábitos, né? sim, que são importantes, né, para a gente conseguir prevenir. Porque o Uhum. que acontece? A gente tem atividades enfim, nossa rotina, que são atividades que desgastam, A né, que é como se a maioria, gente né? fosse uma bateria, né, então tem atividades que Eu vão falo muito disso. acabando ali com a nossa bateria. E a gente tem que equilibrar isso com atividades que reparam, né? Atividades reparadoras, né? E aí isso Sim, inclui alimentação física, atividade, sono, um sono de qualidade, sim, um sono importantíssimo. reparador, né? Enfim, praticar hobbies, né? A pessoa reconhecer o que faz bem a ela, né? Então, a pessoa gosta de cantar, gosta não sei, tocar um instrumento, você ter um tempo ali para si, para fazer algo que faça sentido Na verdade, para você está si. falando de autocuidado ligado ao estresse. Mas o autocuidado, você está falando aí, ele é para qualquer momento, né? Sim, sim. Para quem está com depressão, ou para quem não está com alguma doença patológica, A né? qualidade E de essas vida, são né? Independente de exatamente, doença ou não. exatamente.
né? A gente E, precisa dar uma fechada. E aí eu queria que você concluísse. nossa, passou muito rápido. Sim, sim. Nossa, Já eu achei quase. que não ia ter o que falar. Para concluir, né? Então, assim, Uhum. eu acho que é isso, a gente está atento aos nossos limites, né? Acho que se escutar mais, perceber as demandas do nosso corpo, né? Perceber, se dar um tempo de descanso, né? Fazer escolhas também que levem, né, a gente a uma vida mais significativa, né? Que não seja só uma vida, né, de trabalho, né, trabalho, enfim, outras situações estressantes, mas que Aham. aquela vida, uma vida que faça sentido, né? Porque você pode até estar se desgastando, né, em algo, mas quando aquilo faz sentido, tem um outro significado, né? Quando a gente está fazendo algo prazeroso, por mais difícil e desgastante que seja, Sim. aquilo tem um significado diferente. Então, eu acho que é isso, né? A gente reconhecer o que que, o que que faz bem. E aí cada um vai descobrir, né? Seja na terapia, seja fora dela, a gente tem que estar atento a isso. E precisa ser uma escolha constante, a cada momento, a Sim. cada dia, né? Não é algo, vou fazer autocuidado, vou pensar hoje nisso e amanhã não. A gente precisa fazer essa escolha E todo deixa dia. pra lá, né? Isso. Eu tenho Eu acho trabalhado que é muito com os isso. meus clientes o planejamento, né? Como é importante a gente ter um planejamento. E Uhum. geralmente a gente vai deixando tudo para amanhã, para amanhã, para amanhã, o amanhã nunca chega, Pois é, né? né? E aí a vida vai passando e a gente não faz aquilo que de fato é significativo, né? Que é importante. Uhum. Às vezes, quando a Sim, gente chega lá, né, realmente numa doença ou no estresse já num nível de exaustão, aí a gente começa a repensar, né, a dar valor a algumas coisas, mas a gente pode fazer isso bem antes, né? E realmente sim, aproveitar. Não precisa chegar sim. nesse Verdade, nível verdade. último. Cíntia, você atende lá, lá no Núcleo de Ficare e você atende em outro lugar? Uhum. Até na Tijuca também. Uhum. Qual é o seu público-alvo? Você atende só adulto? Você atende criança? Então, só adultos. E assim, um tema em específico, na verdade, eu ainda estou por descobrir. Estou gostando muito de estresse, né? Estou estudando bastante isso, mas de uma forma geral, adultos. Sim, sim. Muito obrigada por ter topado o desafio de sair do consultório, do quadradinho, né, para estar aqui colocando o seu rostinho aqui para as pessoas conhecerem você, seu trabalho. No mês de outubro eu vou estar fazendo algumas lives para esclarecer as pessoas, né, das abordagens. Uhum. Às vezes as pessoas, eu não quero psicanálise, porque às vezes as pessoas têm o conceito errado do que é Sim. psicanálise. Ah, não, tem que ser TCC. Por que tem que ser esse TCC? Uhum. Né? Tirar um pouco esse mito, essa falta de informação, na verdade, né? E eu acho que nada Sim. melhor do que a gente para estar esclarecendo que são as abordagens, né? Gestalt terapia, as Uhum. pessoas, o que é isso? As pessoas O que nem que é isso? sabem, Fora as né? outras, que essas são as mais, assim, Não, conhecidas, tem né? As várias maiores, né? Mas abordagens, né? Tem também. várias abordagens e que todas elas têm tratam tudo, né? Tratam Uhum. estresse, tratam ansiedade, tratam depressão, né? Que é algo que é do psicólogo, né? Não necessariamente para o cliente, né? E eu acho que vai ser bacana a gente ter esse espaço. Ah, vai ser Enfim, ótimo. né? A nossa, a nossa próxima, hoje é dia 25, né? Vai ser sexta-feira, vai ser com a Daisy, com a psicóloga Daisy. Ela vai falar sobre reflexões sobre depressão e suicídio na adolescência. Então, as pessoas que têm filhos aí, né, pré-adolescentes e adolescentes, é para você a próxima live. Eu vou estar tirando uma foto para estar Uhum. publicando e colocando mais ou menos um resuminho, tá? Ok.
Tirei. Obrigada a todos que participaram. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Os nossos directs estão disponíveis para vocês escreverem e mandarem a mensagem que vocês quiserem. Tá bom? Como eu disse no início, a gente está baixando as lives para a gente poder colocar no IGTV, só que está muito pesado e aí eu estou vendo uma pessoa para estar dividindo o vídeo e estar disponibilizando para todo mundo. Tá bom? Obrigada a todos. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.